Olá, como de praxe, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. Este vídeo é de número 106, se não me engano, da série de estudos do livro de texto do SEM, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 4, a função do tempo, do capítulo 13, o mundo sem culpa. E hoje nós vamos começar a nossa leitura pelo parágrafo 4, entrando diretamente no assunto desta seção. O ego tem uma estranha noção do tempo, e é com essa noção que poderias começar o teu questionamento. O ego investe maciçamente no passado e, no final, acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembra-te de que a ênfase que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a própria continuidade, fazendo com que o futuro seja como o passado, e assim evitando o presente. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos, sem a intervenção do presente. Pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos passados. Então vamos comentar alguma coisa a respeito desse parágrafo 4. Ele diz que o ego investe maciçamente no passado e que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo para o ego. O que quer dizer isso? Todos os nossos traumas, toda a nossa culpa está no passado. Naquilo que aconteceu, naquilo que você julga através de sua própria interpretação do passado. Vamos dar um exemplo. Se te aconteceu alguma situação não muito agradável, como um assalto à mão armada, vamos partir para essa situação. Com o passar do tempo, isso fica gravado na sua memória. E você sempre acha que um dia poderá ser novamente assaltado por aquilo que já passou. Então, isso que a gente chama de neurose. Ficou gravado na sua memória. E para desfazer isso, realmente, para o ego é um pouco complicado, já que ele valoriza tanto o passado. E nesta situação, o que acontece? O ego faz com que o futuro seja como o passado,
Ou, em outras palavras, o passado vai determinar o futuro e o presente fica sem significado, pois o ego não vive o presente. Ele oscila entre o passado e o futuro, pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos de passado. Resumindo, nós só vivemos no passado. Tudo aquilo que você está vendo já passou. O agora não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas e ele reage ao presente como se fosse passado. O ego não pode tolerar a liberação do passado. E, embora o passado esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem, respondendo como se ele estivesse presente. Ele dita as tuas reações àqueles que encontras no presente e a partir de um ponto de referência passado, obscurecendo a sua realidade presente para ti. Com efeito, se seguires os ditames do ego, reagirás ao teu irmão como se ele fosse outra pessoa. E isso, com certeza, te impedirá de reconhecê-lo como ele é. Isso daqui é muito interessante, pois nós não vemos como nosso irmão é em realidade, e sim com as imagens que nós temos dele do passado, e não o que ele realmente é, despido desse passado. E isso também é como nos vemos, pois estamos sempre presos a toda aquela imagem que nós criamos de nós mesmos em relação ao passado. E essas imagens vão determinar o nosso futuro. Então, o que quer dizer isso? Nós não vivemos o presente, nós não vivemos a realidade. E receberás mensagens do teu irmão, saídas do teu próprio passado, porque ao fazer com que ele seja real no presente, estás te proibindo de deixar que ele se vá. Então nós retemos essas imagens passadas em nossa mente e as damos realidade. Nós não deixamos com que isso seja passageiro, que não nos afete no presente, pois no presente não tem nada acontecendo, pois o passado já passou. Assim negas a ti mesmo a mensagem de liberação que todo irmão te oferece agora. Lógico, é evidente. Se vivemos no passado, retendo o passado, nós não estamos vendo
o presente, o que está acontecendo agora. É precisamente das figuras sombrias do passado que tens que escapar. Elas não são reais e não têm nenhuma influência sobre ti, a não ser que as traga contigo. E digo o seguinte, mesmo quando elas estão acontecendo, que parece que estão acontecendo, elas não são reais. Que dirá no passado? Elas carregam as manchas de dor na tua mente, orientando-te para atacar no presente em vingança de um passado que já não existe. Veja que insanidade do ego. Atacas por um passado que já não existe. Atacas aqui no presente, seja o que for. E essa decisão é uma decisão de dor futura. A não ser que aprendas que a dor passada é uma ilusão, estás escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderias achar na liberação no presente. Ou seja, vamos criar um futuro de dor. O ego quer preservar os teus pesadelos e impedir-te de despertar e compreender que eles são o passado. Poderias reconhecer um encontro santo se o estás percebendo apenas como um encontro com o teu próprio passado? Jamais nós poderíamos permitir um encontro santo com o nosso irmão, olhando para as imagens tenebrosas que nós temos do passado, ou mesmo com imagens alegres, mas que estão no passado. Por isso que nós sempre falamos que nós estamos sonhando, nós estamos imaginando com algo que não existe. Pois não estarias te encontrando com ninguém. Você estaria encontrando com o seu próprio passado na sua cabeça. Entende isso? Daquilo que você julga que o outro seja. E o compartilhar da salvação, que faz com que o encontro seja santo, estaria excluído da tua vista. O Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo e que o encontro é santo porque tu és santo. O ego ensina que sempre encontras o teu passado e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo e o presente é sem significado. Então, aí está a diferença entre o espírito e o ego. E são bastante opostas entre si, sendo que a real é do espírito e a do ego é simplesmente um sonho não existente, pois aquilo que é real não pode ter existência. A ilusão não tem existência. Ela só tem existência na nossa imaginação. É só nós que damos realidade àquilo que é ilusório. E tornando
ilusão real. Nós somos verdadeiros magos da dor e do sofrimento e da criação de um mundo insano. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à do ego, é que nós estávamos comentando. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneira diametralmente oposta. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas à sua função de ensinar, que é temporária por definição. Então, quando não houver mais essa função de ensinar, o tempo deixa de existir, pois não há nenhuma necessidade de aprender. E uma coisa que será aprendida, que o tempo é temporário. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que esse mundo oferece. É na realidade do agora, sem passar do futuro, que está o começo da apreciação da eternidade, pois só o agora está aqui e só o agora apresenta as oportunidades de encontros santos nos quais se pode achar a salvação. É no agora que está a nossa salvação. Salvação por quê? Só é possível viver agora na mente quieta, que não está dividida entre o passado e o futuro. Ela está nesse exato momento presente e não está dando força às suas divagações. Não está distraída com essas divagações que sempre vão ocorrer naquilo que passou ou naquilo que a gente pensa que vai acontecer. E a realidade do agora não está sendo vivida. Observe-se e verá o que está acontecendo com a sua mente neste momento. Pare por um segundo e veja o estado em que sua mente se encontra. O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. A continuidade do passado e do futuro sob a sua direção é o único propósito que o ego percebe no tempo e ele abole o presente, de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. Sua continuidade, portanto, iria manter-se no tempo enquanto o Espírito Santo iria libertar-te
do tempo. É a sua interpretação do meio da salvação que tens que aprender a aceitar, se quiseres compartilhar a sua meta de salvação para ti. Então, a noção que o Espírito Santo nos dá é para nos liberar do tempo. Pois no agora não há tempo, é sempre agora. E isso nos dá a noção da eternidade. E pelo ego, para que ele possa estabelecer sua continuidade, ele nos coloca o tempo, a necessidade do tempo, na transição do passado para o futuro, sendo que o agora não é percebido. É a mente pulando sempre do passado para o futuro, em suas, conforme foi dito, divagações, em seu sonho. Então, para o ego, o tempo existe, e para o espírito, aquilo que existe é a eternidade. Tu irás interpretar a função do tempo do mesmo modo como interpretas a tua. Se aceitas a cura como a tua função no mundo do tempo, enfatizarás sempre o aspecto do tempo no qual a cura pode ocorrer. A cura não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para liberar o futuro. Essa interpretação liga o futuro ao presente e estende o presente ao invés do passado. Mas, se interpretas a tua função como destruição, perderás de vista o presente e apegar-te-ás ao passado para assegurar um futuro destrutivo. O tempo será como tu interpretas, pois por si mesmo ele não é nada. A cura é feita no presente, mas nós sempre estamos postergando tudo, achando que tudo está no futuro. Veja, isso não é possível, pois não existe nem o passado nem o futuro. O que existe é o presente, é o aqui e agora. Ele diz, a cura não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para liberação, para liberar o futuro. O que quer dizer isso? Você, no presente, está sendo curado, não no futuro. No futuro não é possível haver cura, pois o futuro não existe. É um pensamento nosso, de postergação, de planejamento, daquilo que ainda irá se realizar. Mas mesmo quando aquilo está sendo realizado, ele está sendo realizado no presente, pois não há tempo. É naquele presente, no eterno agora. Aqui ele diz mais algumas outras coisas, mas se interpretas a tua função como destruição, que é essa, que é a função do ego, perderás de vista o presente e apegar-te-á ao passado para assegurar um futuro destrutivo. O tempo será como tu o interpretas,
pois por si mesmo ele não é nada. Nós é que criamos o tempo para nós mesmos. É a mente que cria o tempo, projetando num passado e num futuro. E nós estamos aqui a correr atrás deste tempo que não existe, como que ele diz aqui. Ele não é nada. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que estaremos entrando na sessão 5, as duas emoções deste mesmo capítulo, O Mundo Sem Culpa. Até lá.